Rodolfo, tá contigo então. Você acha que a Ucrânia se aguenta sem dinheiro? Como é que você vê isso? Só vou complementar a exposição do professor Ricardo, porque ele foi preciso, analítico e absolutamente completo. Joseph Borrell, comissário da política externa da União Europeia, destacou, não sou eu que falei, ele falou, isso já umas 3 vezes, sem o apoio da União Europeia e principalmente dos Estados Unidos, a Ucrânia não se sustenta em uma semana. Não é Rodolfo, Ricardo e Farenazo que estão falando isso. Ele disse isso. E não é alarma, é fato. A situação é tão crítica que o Yermak, né, o Orinov, né, o ministro da Defesa da Ucrânia, o Yermak, o ministro das Relações Exteriores, estão desesperados pedindo qualquer tipo de contribuição, qualquer tipo de apoio, qualquer tipo de encaminhamento de sistemas de armas e munições. A situação então está tão precária que, no nosso artigo de 23 meses da guerra da Ucrânia, a diminuição da eficácia da artilharia ucraniana, que recebeu uma quantidade imensa de obuses autopropelidos e obuses rebocados, diminuiu ao ponto que eles procuram justamente suplantar com a utilização de drones FPV, First Person Vision, ou seja, drones com operador em primeira visão, justamente para poder compensar de uma forma assimétrica a escassez. Só que sem barragem de artilharia e saturação de área não tem iniciativa operacional ofensiva. A perda de tanque é mais de 1.500 tanques e blindados perdidos desde a ofensiva ucraniana. E o que acontece que nós temos aqui para destacar, como o Ricardo bem falou? A Eslováquia, denunciando com Robert Fico, o primeiro-ministro, a futilidade e inutilidade desta guerra, disse algo que chocou o eleitorado europeu. Ele denunciou que todos esses abastecimentos à Ucrânia, às custas dos arsenais da Eslováquia, deixou o país indefeso e sem regimes de compensação adequados. Foi feito no Der Spiegel uma matéria justamente do esvaziamento dos arsenais e da disponibilidade operacional de sistemas de armas na Alemanha. E, da mesma forma, em outros países. Há uma crítica cada vez mais, e não haverá condições de reposição dessas armas, dessas munições, pelo menos nos próximos 5 a 8 anos, de acordo com variados estudos. Esses países têm dificuldade de aumentar o seu orçamento para a defesa em torno de 2% do PIB e, consequentemente, vivem, como o Ricardo falou, uma crise social, uma crise econômica, redução do PIB, cerca de 1/3 dos britânicos, em torno de 36%, tem dificuldade de pagar as contas de energia. A Alemanha, mais de 47% das empresas e pequenas e médias empresas, que é a sustentação da Alemanha através de uma economia pautada para exportação, estão em crise severa, precisando refinanciar, no caso, né, alongar dívidas. Então, é uma situação muito crítica. E o abastecimento da Ucrânia vai ficar precarizado. Lembrando que o PIB ucraniano, isso em estimativa ocidental otimista, caiu 30% no ano passado. 30%. O país sofre uma crise demográfica. O país sofre problema de mão de obra qualificada, corrupção severa. Não sou eu que estou falando, não somos nós aqui. Estudos da União Europeia pré-guerra, publicados, diziam que a Ucrânia nunca conseguiria aderir à União Europeia, porque era o país mais corrupto da Europa. Era o país mais corrupto da Europa, de acordo com um estudo da própria União Europeia, para verificar o cumprimento de certos requisitos de reformas estruturantes para aderir à União Europeia. Parte das terras cultiváveis, porque a Ucrânia é um dos principais celeiros agrícolas para abastecimento de trigo, cevada, centeio no mundo, está ocupada ou minada. Então a queda da produtividade agrícola é muito significativa. Como o Ricardo falou, digamos, a amortização dessas dívidas, não sei como ocorrerá. Vai ter que contrair mais empréstimos como a Argentina para rolar dívidas eternamente e promover constrição de direitos sociais, de direitos econômicos para a população. Então a perspectiva é muito ruim. A população masculina na Ucrânia é cada vez menor. É uma situação já estudada, verificada, e tende, no caso, a ser um laboratório de uma desgraça geopolítica. Costumo dizer que a Ucrânia foi um laboratório de uma desgraça geopolítica.
agora surgem justamente em diferentes até mídias ocidentais. Como se perdeu a oportunidade, no final de março, início de abril, de se estabelecer um tratado de paz com a Rússia, qual a única exigência era neutralidade, proibição de bases estrangeiras na Ucrânia, restabelecimento do russo como língua oficial, reconhecer a Crimeia e discutir o estatuto do Donbas, de Donetsk e Luhansk, para depois. Então, perder essa oportunidade, como o Ricardo falou, e como aqui nós já analisamos, está para perder cada vez mais outras áreas do país, notadamente Luhansk, Donetsk, Zaporizhia e Kherson, e agora, desde essas ofensivas pontuais russas, já perdeu 35 assentamentos em Kharkiv.